Geladeira não gela a parte de baixo. Olá pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando, e esse slide aqui é para estar ajudando aí quem está iniciando na manutenção de geladeira. É um slide que vai te dar uma visão muito geral sobre esse defeito de não gelar a parte de baixo e em alguns casos até não gelar a parte de cima. Então não perca que essa videoaula vai ficar show de bola. Pessoal, como sempre eu peço aí a paciência de vocês, que eu preciso vender meu peixinho aqui, mas é um segundo. Pessoal, para quem tiver interesse em fazer curso de manutenção da linha branca, eu estou aí com uma assinatura mensal no valor de R$ 29,90, valor bem baixinho mesmo, e você já está iniciando aí na carreira de manutenção, aprendendo aí o que eu passei do meu melhor para o seu aprendizado. Então, se você tem interesse, tem vontade de aprender a consertar seus próprios aparelhos ou usar como profissão, essa aí é uma oportunidade muito boa para quem quer iniciar com valor bem baixinho nessa carreira maravilhosa que é da manutenção de equipamentos linha branca, placa eletrônica, enfim. Vocês vão gostar para quem tiver interesse. Jabá vendido, vamos ao slide. Pessoal, aqui nós temos um slide. Esse vídeo aqui, pessoal, praticamente essa aula é uma aula genérica, que ela engloba muitas geladeiras, porém eu vou estar fazendo nesse mesmo estilo que eu estou fazendo aqui para os modelos específicos, porque aí já vou entrar com detalhes para cada modelo de geladeira para facilitar a vida de vocês. Pessoal, geladeira quando não gela a parte de baixo, muitas das vezes é a evaporadora, ou popularmente conhecido como congelador, bloqueado por gelo. Vocês podem ver aí nessa foto. Essa foto aí tá com uma evaporadora tudo bloqueado, ela não fica desse jeito, ok? Porque existe um sistema na geladeira chamado sistema de degelo, que tem a função de quando ele começar a criar muito gelo, o motor desliga e a resistência de aquecimento aquece para evitar exatamente esse acúmulo de gelo aí. Esse acúmulo de gelo impede o fluxo de ar, principalmente na parte de baixo. Aí um dos primeiros sintomas é não gelar a parte de baixo. Olha, minha geladeira não está rendendo, os alimentos estão estragando na parte de baixo e com o passar do tempo a parte de cima vai começar a não congelar também os alimentos. Ok, pessoal? Vamos ver aqui quais são os principais componentes responsáveis, né, por este problema. Então vamos começar aqui passando pelo slide número 2. Nós temos aqui os principais componentes que são utilizados na parte do freezer. Alguns têm um componente, outros têm, mas a gente vai estar falando aqui no geral. Vamos começar aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui, vamos fazer uma passagem direto que eu vou estar fazendo um comentário de cada um desse aí nos slides passados. Nós temos aqui resistência de degelo. Pessoal, esse vídeo aqui, essa videoaula, ela está relativa à geladeira frost free. Geladeira sem ser frost free é outra aula, outro assunto, então é só se a sua geladeira for frost free. A geladeira frost free ela tem uma resistência chamada resistência de degelo, exatamente para derreter aquele gelo que vai acumulando na evaporadora. Algumas geladeiras têm aqui, ó, a resistência chamada resistência da calha. Quando a água que fica derretida, por exemplo, você está lá, a água está derretendo, a resistência aqui está aquecendo e lá ela vai derretendo e vai caindo aqui a água, né? A água vai derretendo. Aí na geladeira, na própria geladeira, ela tem uma calha. O que é essa calha? Essa calha vai recolher essa água e vai jogar lá para trás, né? Ela vai descendo por um caninho e essa água vai descer lá para baixo no reservatóriozinho que tem lá de água. Só que, olha que interessante, hein, pessoal? Essa resistência aqui da calha, ela normalmente fica presa na calha. Por que ela fica presa na calha? Porque essa calha, ao receber essa água em baixíssima temperatura, pode acontecer se não tiver uma resistência aqui aquecendo, essa água vai congelar aqui e vai obstruir aqui, ó. A água não desce, vai obstruir, causando aí a interrupção que essa água desça. Essa água vai acabar bloqueando, inclusive, a passagem do ar na geladeira da parte de cima e na parte de baixo. Então, algumas geladeiras têm essa resistência de degelo aqui, outros têm outro formato de resistência. Então, tem que verificar o manual se a sua geladeira possui e como é essa resistência. No geral, em alguns modelos, é essa daqui que eu fiz o desenho.
Vocês viram a importância da resistência de degelo? Ok? Logo em seguida nós temos aqui o fusível térmico. O fusível térmico ele é conjugado com a resistência de degelo. Ele tem a principal função de proteger a geladeira, inclusive porque essa resistência aquece pra caramba. E se por um acaso a placa eletrônica não desligar a resistência porque o relé colou, deu algum problema, se essa resistência ficar ligada lá, ela pode acabar derretendo tudo aqui dentro e causando até danificar a geladeira de forma permanente ou até um fogo, né? Então esse fusível ele fica em série com a resistência. Caso é um fusível térmico, ele abre por elevação de temperatura. Se ele perceber que a temperatura excedeu ao valor que vem marcado no fusível, essa resistência é cortada a corrente e ela para de aquecer. Então é uma proteção, fusível térmico. Logo em seguida nós temos aqui o microventilador. Gente, é esse microventilador que é o responsável por fazer o que, seu Sérgio? Tá vendo aqui na geladeira umas aberturinhas aqui, ó? E embaixo também, ó, tá vendo aqui, ó, descendo aqui? Esse ventilador ele fica aqui espalhando o ar para o freezer e jogando para a parte de baixo também. Então ele tem essa função de jogar o ar para a parte de baixo e espalhar aqui no freezer. Então esse ventilador vai girando e jogando o ar geladinho tanto para o freezer quanto para baixo, para a parte do refrigerador. Então se ele der defeito, vai congelar a evaporadora, vai criar gelo demais e não vai estar aí refrigerando os alimentos aqui na parte de baixo. Beleza? Nós temos aqui o próximo componente, que é um sensor de temperatura. Né? O sensor de temperatura ele fica monitorando primeiro a temperatura que fica aqui no freezer. Aqui dentro do freezer tem que ter um valor de temperatura, né? E dentro do refrigerador também tem um outro valor de temperatura. Quem controla isso é o sensor de temperatura, tanto do freezer quanto do refrigerador. Outra coisa também, pessoal, existem geladeiras também que essa resistência aqui, a evaporadora, na evaporadora existe um sensor de degelo. O sensor de degelo, ele tanto... Opa, deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o sensor de temperatura que nós vimos. Ele vai monitorar a temperatura do freezer e tem um outro sensor que vai monitorar a temperatura aqui do refrigerador. Ok? Seguindo, nós temos depois o sensor de degelo, sensor de temperatura de degelo. Em geladeiras mais antigas é esse sensor aqui, que é um bimetal. Ok? Ele é um bimetal. Ou pode ser um sensor, né, termistor. Geladeiras mais novas, as mais antigas é bimetal, as mais novas é um sensor. O que é esse sensor, gente? Se por um acaso ao acúmulo de gelo começar a criar gelo, esses sensores aqui, tanto o bimetal quanto o termistor, vai ficar monitorando a evaporadora. Quando chegar um valor de temperatura, a placa vai enviar para a resistência aquecer, né? A resistência vai aquecer. E o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Esse bimetal aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui com o meu coisinho do slide aqui. Vimos que o fusível térmico, o que ele faz? O fusível térmico fica em série com a resistência para abrir em caso de proteção. O bimetal, pessoal, ele fica em série, aí não vai ser mais fusível térmico, tá? No lugar do fusível térmico vai o bimetal. O bimetal, ele fica em série com a resistência de degelo. Por quê? Se o bimetal fechar o contato, porque tem gelo demais, ele vai fechar o contato e quando a placa mandar atenção para a resistência de degelo, a resistência funciona. Assim que o gelo começar a derreter, ele vai perceber o bimetal, ele vai abrir o contato, cortando a corrente da resistência aqui, ó. A resistência para. Então é uma forma aí de você cortar a corrente da resistência de degelo, abrindo e fechando a passagem aí da tensão elétrica. Então alguns vai estar utilizando fusível térmico, outros modelos mais antigos vai estar usando bimetal, ok? As geladeiras mais modernas, pessoal, tem o sensor de temperatura de degelo, né, no lugar do bimetal. Quando não tem bimetal, for sensor de temperatura de degelo, um termistor, vai haver o fusível térmico. Prestem atenção para repetir para que não haja dúvidas aí. Se houver bimetal, dificilmente vai ter fusível térmico. E não vai ter sensor de
temperatura. Pode até ter bimetal, né? Entendeu, pessoal? Modelos antigos, bimetal. Modelos mais novos, sensor de temperatura e fusível térmico. Vai ter esses dois aqui. Entenderam, pessoal, a função? Mas a gente vai estar vendo aí como é que testa um por um quando você vê a sua geladeira. Repetindo, pessoal, eu vou estar fazendo esses slides para modelos específicos de geladeira, ok? Que vai ajudar mais ainda, mas é bom que você tenha esse conhecimento geral aqui. Vamos partir para o próximo slide aqui, ó. Aqui eu repeti aqui. Aqui nós vamos estar utilizando um multímetro para poder fazer teste com alguns componentes, ok? Um multímetrozinho, pode ser um multímetrozinho simplesinho mesmo. E aqui a gente já vai começar a conversar. Pessoal, é resistência de degelo. Resistência de degelo, ela tem, você mede com multímetro, aqui ó, se for 127 volts a sua geladeira, essa resistência, pessoal, eu botei uma média, tá? Uma média aqui, uma média pode ser de 50 a 65 ohms, medindo aqui. O teu instrumento pode estar na escala de 2K, né? Aqui ó, de 2K ou 2000 ohms aqui. Você pode estar usando essa mesma escala de 2000 ou 2K, tanto para medir em 127 quanto para 220. Se for a sua geladeira, a sua região for 127, você pode usar essa escala de 200 ohms aqui. Se for multímetro full range, que é automático, não precisa se preocupar, que ele já vai estar fazendo a leitura rápida. Então, resistência de degelo, ela está numa faixa aqui, ó, num range de 50 a 65. Não necessariamente é cravado isso, tá, gente? Ah, se for 49 está com defeito? Não. Se for 66 está com defeito, 67 não. Pode haver uma pequena variação. Isso aqui é uma média para vocês terem uma noção quando você não tem manual, não tem nada que possa te ajudar. Beleza? E se for 220 volts, vocês verem que o valor da resistência aumenta muito mais, ó. De 180, pode ser de 180 a 240. Repetindo, pequenas variações para mais, pequenas variações para menos, mas dentro dessa faixa, né, de valor aqui para você. Eu botei esses valores para você ter uma noção, caso você não tenha esquema, não tenha nenhum tipo de informação. Se estiver dentro desses valores aqui, tá legal. Então, o instrumento você pode estar colocando ele em 2000 ohms ou 200 ohms, ou 200 só para 127. Para medir em 220 é necessário que você ponha na escala de 2K ou 2000 ohms. E repetindo, se for full range, não precisa se preocupar que a escala é automática do seu instrumento. Próximo slide aqui, resistência de degelo. Essa resistência aqui de degelo, ela se mede na escala ohmica, ok? 127 volts vai tá numa faixa de 500 a 600 ohms. Se for 220 volts, de 1500 a 1800 ohms. Então, se for 220, você pode estar usando a escala de 20K, ok? E se for 127, você pode estar usando a escala de 2000 ohms ou 2K. Se for o multímetro full range, a escala é automática, não precisa se preocupar. Beleza, pessoal? Então vamos lá, próximo slide aqui, ó, fusível térmico. Essa aqui é molengo tengo. Fusível térmico, escala, você pode botar aqui na escala de BIP ou na escala de 200 ohms, escala mais baixa. Ele tem que dar 0 ohms, resistência praticamente, o fusível, gente, é um curto, é como se fosse um pedaço de fio aqui assim, ó, voltando aqui, é um curto. Então, se não der nenhuma valor de resistência, tender ao infinito, o fusível está aberto, está queimado. Se ele dá resistência praticamente chegando a 0 ohms, claro que às vezes não é zero, porque ele dá resistência, ele dá um pequeno valor de resistência por causa do instrumento, por causa do cabo, né, das ponteiras, né, do fio da ponteira. Então, às vezes é 0 ponto alguma coisinha, tá? Então, resistência ele tem que bipar. E se você colocar aqui na escala de bip, põe na escala aqui de bip. Ele botou aqui, mediu ele, bip, aí ele está ótimo. Vamos para o próximo slide, seu Sérgio. Microventilador, motoventilador da evaporadora. Gente, não necessariamente eu peguei um modelo aqui, pode ser o da sua geladeira, pode ser outro modelo, né? Não necessariamente igualzinho a esse aqui, só representando o microventilador. Vamos lá. O que é importante aqui, pessoal? Como eu faço o teste de microventilador? Você verificar a resistência ohmica do fio do ventilador
não é uma coisa assim muito confiável. Por quê? Às vezes esse microventilador ele diminui demais a rotação ou ele trava devido a um problema de lubrificação, ok? Lubrificação. Às vezes você vai medir a resistência ôhmica do microventilador, está dentro da faixa de resistência, porém ele não gira porque está travado, a parte mecânica aqui deu problema e ele travou. Então você só medir a resistência, é só um parâmetro. O que eu gosto de fazer é o seguinte: eu faço um cabo de força aqui, um disjuntor sempre para proteger, cara. Caso você feche um curto ou qualquer coisa assim, um disjuntor desliga, criando aí uma proteção, ok? E faça isso sempre utilizando... isso aqui não é para criança, se você que é criança estiver assistindo, não assista isso aqui. Isso é para adulto, né? Que é um responsável, e você tem que entender de eletricidade. Gente, a eletricidade pode dar choque. Se você não tiver nenhum conhecimento de eletricidade, não faça isso, não mexa, chame um profissional adequado para estar fazendo isso, ok? Isso aqui é um modo didático para você estar aprendendo, para quem está iniciando aí na carreira aí de manutenção de refrigeração doméstica. Então, alguns dados são passados aqui. Microventilador 127 ou 220, eu gosto de ligar ele na tomada e ver ele girando bem. O microventilador tem que girar bem essa hélice. Com ele desligado, você gira essa hélice aqui com o dedo. Ele tem que girar molinho, molinho, molinho. Não pode haver nenhum tipo de resistência. Se houver, você pode tentar fazer uma limpeza, lubrificação do eixo, para ver se ele volta a girar facinho. Ele tem que girar fácil. E quando você energiza ele na tomada, ele tem que girar bem, né? Girar bem fortinho, com aquele ventinho bom espalhando aí. E esse é um dos melhores testes que eu gosto de fazer. Agora, tome muito cuidado, tá, gente? Tem geladeira que esse micromotor aqui, esse microventilador, ele não é 127/220. Ele é 12 volts ou 24 volts. Geladeiras inverter e algum outro tipo de geladeira, tome muito cuidado que se o microventilador for 12 volts ou 24, se você colocar 127 ou 220, você vai queimar o microventilador. Na hora vai queimar. Play. Entendeu? Então, verifica se realmente o microventilador ele é de 127 ou 220. Se for, pode estar fazendo esse teste aqui. Girou bem, tá ótimo. Não girou, girou lento, tá com problema. E vai essa ressalva aqui para tomar cuidado, que microventiladores também pode ser de 12 ou 24 volts. Aí você vai testar com uma fonte de alimentação na voltagem correta dele. Tranquilo aí, pessoal? Vamos seguir aqui em diante. Sensor de temperatura. Sensor de temperatura, medir ele é muito fácil. Ele pode ter esse formato aqui, ó, de compridão, um formato um pouquinho menorzinho, ok? Esses sensores aqui, tanto de temperatura quanto o sensor de degelo, tem o mesmo formato. Eles podem ser de 2.7K ohms, ok? Normalmente usado muito em Consul, né? Mas não que tenha nos outros modelos. 5K, normalmente utilizado na família da GE, né? Continental, ou seja, usa 5K e de 10K. É necessário que você consulte o manual aí da sua geladeira para saber qual é o valor de resistência dos sensores de temperatura, desses termistores, para você estar aferindo esses valores aqui, pessoal, a uma temperatura ambiente de 25 graus, ok? Então eles têm que estar dentro dessa faixa aqui. Temperatura, se for maior, se você estiver num lugar que está a 35 graus, esse valor de resistência aqui ele vai diminuir. E se você estiver num ambiente que a temperatura está lá 15 graus, em algum lugar lá do sul, esse valor vai subir, vai ser maior. Então, normalmente os manuais de geladeira costumam ter uma tabelinha com valores de temperatura externo e o valor de resistência dos sensores. Mas a temperatura de 25 graus normalmente está nessa faixa aqui, ó. Ou, entenda o seguinte, pessoal, ou o sensor é de 2.7, ou ele é de 5, ou ele é de 10. Vamos supor que o sensor de temperatura e de degelo são a mesma coisa, tá? Se o sensor de degelo for 2.7K, o sensor de temperatura também vai ser. Se o sensor de temperatura for 5K, o de degelo costuma ser também. E a mesma coisa para o de 10K. Você vai usar um multímetro na escala de 20K, aqui ó, 20K,
para estar fazendo aí essa medição. Um conselho que eu dou: pega o sensor de temperatura, mergulha em um copo com água. Esse é um teste muito bom, tá? Mergulha aí num copo com água, de preferência põe uns cubinhos de gelo, né? Essa água tem que estar bem gelada. Mergulha o sensor aqui e verifica, ligar com um instrumento ligado no sensor, se essa resistência começa a subir. Então vamos supor, você botou um sensor de 2.7K, mergulhou na água com gelo, começou a subir 2.7, 3, 3,5, 4, 5, 8K, vai subindo. Então beleza, você sabe que o sensor está bom, ok? Esse é um teste dinâmico, ele é muito melhor do que um teste estático, de você só ver o valor de resistência e não mergulhar ele na água com gelo para ver se ele está variando, porque às vezes o sensor ele pode estar com defeito, ele não está variando, varia um pouquinho e trava, tranquilo? Tá aí a dica, pessoal. Bimetal, a gente vai encerrar aqui com bimetal. Se for bimetal, né, o que acontece? Um bimetal, você vai ter duas leituras. Na temperatura ambiente, ele tem que dar resistência aberta, né? Ele não vai conduzir. Você vai botar o instrumento aqui na escala de bip e vai colocar nos terminais. Ele não pode bipar. Se ele bipar, já está com defeito. Ele tem que ser substituído, ok? Na temperatura ambiente, ele não pode bipar. Ele é, vou fazer aqui um desenho, ele é chave aberta, ó, chave aberta. Agora, como é que eu vou fazer um teste para saber se ele está fechando mesmo? Esses bimetais, pessoal, ele tem um valor de temperatura negativa que ele vai fechar o contato. Eu vou dar só como exemplo didático. Vamos supor que esse sensor de temperatura feche o contato a uma temperatura de 18 graus negativos. Chegou em 18 graus negativos, ele vai fechar o contato, ok? Isso aqui é só uma temperatura de valor didático, tá, gente? Chegou a 18 graus, mas como é que você vai fazer para ele chegar a 18 graus? Você simplesmente vai pegar aqui uma garrafa de fluido refrigerante, isso aqui só é para quem mexe com refrigeração, e você vai borrifar fluido refrigerante em cima dele. Ele vai criar uma casquinha de gelo aqui para fazer com que essa temperatura caia bastante. Caiu, aí você vai estar com o multímetro conectado na escala de bip aqui. Se ele começar a bipar, aí beleza, ele fechou o contato dele, ele está em perfeito estado. Se ele não bipar, depois de você dar uma borrifada de fluido refrigerante e ele congelar aqui, ele não bipar, ele está com defeito. Beleza, pessoal? Então isso aí é um teste, eu coloquei aqui, até aqui embaixo, ó. Sem fluido não conduz. Com fluido ele conduz, mas ele só vai conduzir quando ele chegar na temperatura indicada por ele, né? É que é a temperatura negativa para fechamento do contato. Ok, pessoal? Então você pode estar fazendo aí com uma garrafa de fluido refrigerante, aplicando em cima dele. E outra coisa, tem gente que coloca o bimetal dentro de um copo com água com gelo. Ele não vai fechar. A água com gelo não consegue chegar a uma temperatura muito negativa, né? Não consegue. Tem uns que põem no freezer, aí uns dizem, ah, botei no freezer, ele fechou, depois ele ficou lá congelado. Outros dizem que não. O melhor teste mesmo é você aplicar um fluido refrigerante em cima dele. Ok? Então, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado dessa explanação aqui para a geladeira que não gela a parte de baixo, porque ela bloqueou por gelo, ok? E às vezes, gente, ela bloqueou por gelo por um desses componentes que eu comentei com vocês abaixo, com defeito, certo? Então, pessoal, repetindo, esse aqui é um slide didático para ajudar quem está iniciando na carreira de refrigeração. Se você não tem nenhum conhecimento, não mexa, porque nós tem eletricidade aí envolvida, né? Então todo cuidado é pouco. Chame um profissional para estar verificando o seu equipamento. Meus amigos, explanação terminada. Agradeço muito se alguém puder deixar algum comentário do que vocês acharam do vídeo. Isso aí ajuda a dar uma força no canal. Quem puder dar o like, então agradeço mais ainda. Esse vídeo aqui eu fiz com o maior carinho para poder ajudar, porque eu vi que vocês deram muitos likes no outro, então isso incentiva. Quando eu vejo que tem pouco engajamento, pouca interação de vocês, aí eu vou diminuindo, não faço assim tantos vídeos, porque eu vejo que não gostou, não está agradando muito. Então a forma de que vocês, o feedback que vocês me dão para saber se os vídeos estão sendo bem aceitos por vocês, é através dos likes, é através dos comentários. Pessoal, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.